Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Como é que vocês passaram? Espero que tenham tido uma boa semana, um bom final de semana, né? Um bom feriado. E a tia Vilma está aqui inicialmente conversando com vocês a respeito do dia de ontem. Eu até pensei em entrar em contato, de trabalharmos, de pedir algo para vocês, mas eu achei conveniente que fizéssemos hoje porque cada um estaria aí dispondo ou aproveitando o seu dia como havia sido programado pela família e que vocês estivessem tranquilamente sobre isso, não pensando que a professora estava ali exigindo a tarefa de vocês sobre a postagem no caso. Então vamos lá. Ontem foi feriado, nós não trabalhamos, mas a gente sempre tem que compreender e principalmente trazer para nossa vida esse conhecimento a respeito do significado e daquilo que representa uma comemoração, um feriado estabelecido, que no qual a gente paralisa nossas atividades e compreender o significado disso, né? O dia de ontem, 7 de setembro, é uma data que poderemos assim classificar e podemos, não é poderemos, como a mais importante da história política do nosso país. Então a história nos diz e nós aprendemos que o Brasil já pertenceu a Portugal, né, como colônia, ou seja, um território que nós sabemos ser continental, muito grande, que foi ocupado pelos portugueses e do qual eles tomaram posse, se tornaram donos da terra, usufruindo e retirando dela todas as riquezas, exercendo o direito e o poder sobre o território, determinando como essa terra seria considerada, trabalhada, explorada, né? Nós vamos colocar, porque não foi trabalhada, foi explorada muito tempo, 300 anos, né? Somente explorada, retirado dela suas riquezas, sem voltar para ela como um território com capacidade, né, de desenvolvimento, mas apenas com capacidade de gerar riquezas naturais, muito importantes, valiosíssimas, e que enriqueceu Portugal ao ponto de ele se tornar uma das nações mais ricas da Europa, ou do velho continente, naquele período, né, 300 anos. Então, a gente ficou sob jugo de Portugal e a história vem relatando todos os acontecimentos durante esse período, como as coisas aconteciam, né? Quais eram as propostas do reino para ela, para nossa terra, o interesse sobre a nossa terra e para o que ela garantia para Portugal, que era se tornar um dos países mais ricos da Europa. Então, gente, esse dia em que nós comemoramos a data que há 198 anos, né? Então, veja bem, nós fomos colônia durante 300 anos e nós nos tornamos independentes há 198 anos. Então, nós somos ainda muito jovens, perto da idade das nações do velho continente europeu, né? Asiático também, que foi descoberto depois, né? O Oriente né, da Terra, do planeta. E aí, então, nós somos ainda jovens perante esses outros países, essas outras nações que
já existem há muitos, né, anos, milhares de anos. Mas o que ocorre? Não é por isso somente que nós somos o que somos, um país ainda em desenvolvimento, com muitas riquezas, mas com essas riquezas sendo também manipuladas e ainda até hoje retirada do direito da nação, que é o povo, né? Do uso dessa riqueza em benefício da própria nação, que é o seu próprio povo, isso ainda vem acontecendo. Então, a nossa independência política, ou seja, a gente existe como nação, a gente existe independentemente de que outro país venha interferir ou comandar os nossos destinos, decidir sobre as nossas necessidades e o que é mais importante. Mas nós ainda estamos caminhando na nossa liberdade de termos um país realmente livre, mas livre não das amarras de outro território, mas do seu próprio povo, que ainda manipula, né, o que é do povo em benefício de cada um desses que na política eleitoral agem. Então vamos compreendendo isso, né? Que nós somos uma nação independente a partir então da decisão de Dom Pedro I, que era então o príncipe regente na época, né? Representando o Reino de Portugal aqui no Brasil. E aí então, com todas as questões que de Portugal querendo voltar o nosso território a simplesmente colônia, não mais um Reino Unido, né, que nós tínhamos conquistado com a vida da família real. E aí então essa questão que a história nos conta, que vocês já devem ter ouvido, e que houve então a decisão por tornarem o país, o território independente em um país livre que iria gerir os seus caminhos, né? E lutar aí pela autonomia e pelo trabalho e empenho dos seus comandantes. E inicialmente nós tivemos então Dom Pedro como nosso imperador, né? Então o primeiro imperador do Brasil, que aí tornou-se um império, né? Quando então houve a independência, que nós deixamos de ser o Reino Unido de Portugal, nós então livremente tornamos um império livre que tomava suas decisões independentemente de que outra nação comandasse e decidisse por nós. Aí a história vem nos dizendo sobre os caminhos que isso foi levando, o Segundo Império, com Dom Pedro II, o príncipe, né, herdeiro de Dom Pedro I, aí então que através dele a nossa história se modificou um pouco, que nós tivemos aí uma linha de progresso e de construção inteiramente de uma nação, né? Para o bem e benefício do povo, trazendo tecnologias da época, como telefone, montagem de bibliotecas, universidades, e aí por diante a coisa acontecendo de forma que pudesse atender o povo. Assim, então nós temos que lembrar dessa data como importantíssima, algo que merece todo o nosso respeito, porque diz respeito a mim como brasileira, como filho ou filha desta nação, né? Onde eu nasci, onde eu vivo, onde eu exerço a minha atividade de sustentação, né, da vida, dos meus afazeres. E aí eu tenho que lutar, eu tenho que pensar a respeito do que nós precisamos buscar para que o nosso país realmente consiga ser independente hoje, não das amarras de outro estado, de outro país, de outro reino, se fosse o caso, mas da independência daquilo que acaba com a nossa nação, que é a corrupção, os desmandos, os interesses privados sobrepondo aos interesses públicos, onde nós vivemos uma situação de liberdade, mais uma liberdade que depende do que interessa aos comandantes da nossa nação, aqueles que estão decidindo, nos representando. É muito importante lembrarmos dessa data, é muito importante comemorarmos, é muito importante nós
trazermos para nós o nosso patriotismo esquecido, retirado de nós, porque hoje nós não temos mais voltada a ideia, né, de defendermos a nossa nação. Defender não é contra a guerra, não é isso, gente. Defender contra os desmandos, contra aquilo que é errado e que não traz benefício para o território nacional, que é lógico que esses benefícios é para quem vive e quem faz, que constrói a nação, porque é o povo. Uma nação sem povo, ela não existe, né? Não existe nação sem povo. O território sem ninguém, ele não existe. Ele é um espaço geográfico inexistente. Quando que uma nação existe? Quando ela tem o seu povo, e o povo que ali vive é tudo que é feito, considerado, realizado, é pensando no povo. Porque território por si, ele não requer nada, ele não precisa de nada, ele já existe por si só. Mas é esse território onde nós, povo, formamos uma nação. Porque o território sem povo não é nação. E quem precisa de ter a situação de vida defendida com os seus direitos e com os nossos deveres cumpridos, que é importante que a gente tenha isso muito bem em nossa mente, que não precisamos apenas requerer direitos, mas nós temos que exercer deveres dignamente para que nossos direitos, para que a nação ela cresça e se desenvolva, para que o seu povo seja um povo que possa ter respeito, valores, defender os seus valores e assim compor, né, uma vida digna para todos. Então, 7 de setembro, independência do Brasil. Nós precisamos voltar a este espírito patriótico, onde nós defendemos não das guerras, não das invasões, não é isso, isso já passou, isso é passado na história, mas hoje defender o nosso território, a nossa nação, defender-nos das coisas que não fazem bem, que prejudicam, que não nos colocam no devido lugar que merecemos, que é uma nação de expressão mundial pelo seu território, pelas suas riquezas naturais, pelo seu povo inteligente, trabalhador, pelo povo pacífico que somos. Então nós merecemos esse lugar de acordo com a riqueza que nós somos, como terra, como território geográfico, mas também como nação, como povo que aqui vive. O povo que aqui nasceu, mas o povo também que escolheu estar aqui como brasileiro. Tudo bem, crianças? Então, eu poderia dizer, façam tal atividade, assistam tal filme, mas o filme, ele não retrata essa necessidade nossa. Ele retrata um ponto histórico, que é muito importante. Vocês podem pesquisar pela internet e assistirem, é interessante, sim. É você ter noção daquele episódio, como ele aconteceu. Mas nós precisamos, além disso, além de ver, além de conhecer, mas também conhecer-nos e procurar construir essa nação que merecemos. E que ela, por si, como território rico, abundante, que propicia a nós, né, que vivemos aqui, essa condição que nós temos de alegria, diversidade, respeito mútuo, né? Consideração, valores, né? Que a gente, então, construa isso de fato. Não apenas seja uma coisa retratada historicamente e que a gente viva diferente daquilo que merecemos. É lutar por aquilo que é certo. É lutar por aquilo que é merecido para todos nós. E a cada ano, não somente no dia 7 de setembro, o dia é simbólico, né? Lembrando a ocorrência do fato. Mas nós merecemos essa luta diária, essa luta constante, para que a gente possa construir uma nação gigante, não só no seu tamanho territorial, mas também
naquilo que representamos, através da capacidade do povo brasileiro. Meus amores, que isso sirva de estímulo para que a gente pense, busque a verdade, busque o que é justo e lute para construirmos cada vez mais uma nação melhor para nós, para os nossos sucessores, aqueles que virão, tá? Que a gente saiba defender o nosso território, defender como nação, não espaço territorial, mas espaço como povo, defender aquilo que nós merecemos. Um grande beijo, crianças. Por favor, vocês pensem a respeito, pesquisem, está tudo aí na internet para que vocês possam acompanhar. Claro que às vezes não retratando a realidade histórica, porque nós sabemos que os fatos, ele é retratado pelos homens que colocam a conotação que naquele momento era mais importante. Só que nós temos que ter a nossa mente aberta para buscarmos e aprendermos cada vez mais e de fato conhecer a nossa história. Para, conhecendo a nossa história, nos entendermos, né, melhor, termos a verdadeira clareza e consciência do que somos hoje e por que somos, mas também na segurança e grandeza de construir um grande futuro. Um grande beijo, Deus abençoe a vocês e vocês cada vez mais se interessando em construir uma nação rica e feliz. Vocês são aqueles que irão no futuro nos representar e decidir por esta nação. Assim eu torço para que vocês façam bem feito o nosso trabalho. Beijos!